Eccomi qua amici, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa bellissima lezione di italiano. Hoje o tema é italiano sem complicação, certo? E já no começo eu vou trazer aqui um tema bem bacana, que é 7 verbos que você nunca precisa se preocupar quando estiver na Itália. Já mete o dedão no like, compartilha essa live com 10, 20, 30 amigos, te inscreve aí no canal se ainda não está inscrito e clica no sininho das notificações. Se você ainda não se inscreveu, você é a única pessoa que está de fora, porque esse aqui é o maior canal de italiano do YouTube do mundo, sabia disso? Sim, é o canal Silvano Formentin, graças a você que compartilha, que deixa o like e que está inscrito aqui no nosso canal. Obrigado também a você que é membro do nosso canal, que nos ajuda todo mês a manter o canal no ar, certo? Então, 7 verbos que você nunca precisa se preocupar na Itália. Se você não me conhece, é a sua primeira aula, põe aí no chat, hashtag primeira de primeira aula. Eu sou o professor Silvano Formentin, a minha missão é mostrar às pessoas que existe um modo mais fácil, un modo migliore, più efficiente de imparare l'italiano, in modo che le persone possano imparare davvero. Pode aprender de verdade, as pessoas podem aprender de verdade se elas quiserem, sem desperdiçar tempo e dinheiro, senza sprecare tempo e denaro studiando in modo sbagliato. Não quero que você estude apenas. Não quero só que você estude italiano, eu quero que você estude da forma correta, porque essa vai ser a diferença entre você ficar 2 anos, 3 anos estudando e não ter resultado como você queria, e, de repente, estudar 5, 6, 7, 8 meses e ter muito resultado, se tornar fluente em menos de 1 ano, certo? Você conhece alguém, né, que já estudou 2, 3 anos uma outra língua e não sabe falar? Eu conheço muita gente assim, italiano, inglês, muita gente assim, certo? Muito bom. Já vai lá pegar uma caneta, um lápis e um caderno para escrever as frases no caderno, tá? Então sempre você vai escrever no caderno as frases e repetir em voz alta, são 2 pilares do meu método que fazem você aprender mais rápido. 7 verbos que você nunca precisa se preocupar na Itália. O primeiro deles é o andrò. Já vou explicar por quê você não precisa se preocupar, tá? Andrò, andrò é o futuro, certo? O verbo andare, é o futuro do verbo andare, futuro simples, certo? Andrò é irei, irei. Amanhã irei. Então, domani andrò al supermercato. Amanhã eu irei ao supermercado. Supermercado, certo? Repita em voz alta e copia essa frase em italiano no caderno aí, ó. Domani andrò al supermercato. Repita, domani andrò al supermercato. E vocês vão ver que até na gramática, não só no vocabulário, mas até na gramática, a língua portuguesa tem muita semelhança com a língua italiana. Por isso que para quem estuda, para quem fala português, a língua mais fácil de aprender é o italiano. Não é o espanhol, muito menos o inglês, muito menos o alemão. Repetiu? Domani andrò al supermercato. Ó, atenção pro som do L aqui, ó, igual Silvano, ó, Silvano. Silvano. Se é a sua primeira aula aqui no nosso canal, comenta aí. Hoje é a minha primeira aula do curso, estou inscrita desde 29/4, muito bom. Marta. Se você me acompanha há bastante tempo, põe aí no chat hashtag veterano, hashtag super veterano. Se você faz parte do nosso programa vitalício, também põe aí. Olha o meu nome em português, Silvano, Ellison de U. In italiano però si dice Silvano, 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 Silvano. Domani andrò al supermercato. Por que você não precisa se preocupar com o andrò? Porque você pode falar simplesmente vado. Domani vado al supermercato, que também é o verbo andare. Andare, verbo andare. Io vado. Se eu estou falando do presente. Então eu posso usar no presente, em vez de usar no futuro. É muito mais fácil a gente usar os verbos conjugados no presente do que no futuro. A gente faz isso até em português. Então a gente faz isso em italiano também. Ó, domani, deixa eu tirar esses tracinhos chatos aqui. Domani vado ao supermercado. Então, pô, vado é presente, é agora, mas eu posso usar um verbo no presente, mesmo falando de alguma coisa, de uma ação que vai ocorrer no futuro. Eu posso fazer isso em italiano e também em português, não é? Eu posso falar assim, posso falar amanhã eu irei ao supermercado, mas eu posso falar amanhã eu vou ao supermercado. Amanhã vou ao supermercado. Não é? Muito bom. Entenderam por que que você não precisa se preocupar em aprender o andrò? Então repita em voz alta depois de mim. Domani vado al supermercato.
Domani vado al supermercato. Não que você não precise se aprofundar depois e aprender também os verbos no futuro simples. Claro que você vai aprender depois, mas de início não precisa se preocupar com isso. A, to- a língua italiana, como a língua portuguesa, ela tem alguns subterfúgios para facilitar o modo de falar no dia a dia, certo? Que muitas vezes é diferente do modo de escrever. De repente, vou escrever isso de uma forma bonita, amanhã eu irei ao supermercado. Ok, mas na hora de falar, amanhã eu vou no mercado. Eu nem usa o ao, a gente usa o no como preposição ali, né? Vou no mercado. Correto é ao mercado, ok, mas no dia a dia a gente fala, vou no mercado, não vou? Não é? Amanhã eu vou no mercado. Amanhã eu vou no mercado. Domani vado al supermercato. Repetiram? Muito bom. Gente, você já deve ter notado que isso se aplica não só ao andare, o verbo andare, mas a todos os verbos no futuro, certo? Ou seja, o grande lance aqui é que verbos no futuro podem ser usados no presente, em italiano e também em português. Outros exemplos, verbo fare. Então a palavra farò, mais um que você não precisa se preocupar. Farò, verbo fare, futuro simples. Stasera mi farò una bella pizza. Stasera mi farò una bella pizza, ou seja, hoje à noite farei a mim, né? Mi farò uma bella pizza. Stasera mi farò una bella pizza. É uma frase muito bonita de falar. Stasera mi farò una bella pizza e poi guardo la TV, il calcio, il futebol, né? La partita di calcio, per esempio. Mangio la pizza. Mentre mangio la pizza, guardo la partita di calcio. Então, não precisa se preocupar também com o faró. Na verdade, com todos, né? Com todos. Verbos no futuro você pode falar aqui no presente. Então, a gente vai falar como? Stasera mi faccio una bella pizza. Certo? Stasera mi faccio una bella pizza. Repito em voz alta, a primeira aqui. Stasera mi farò una bella pizza. Stasera mi farò una bella pizza. Stasera mi faccio una bella pizza. Repita. Stasera mi faccio una bella pizza. Z são de TS no pizza, todo mundo já sabe, né? E CI são de C, igual tchau. Stasera mi faccio una bella pizza. Mais um exemplo. Dirò. Que cazzarola isso aqui. Eu não gosto quando fica assim. Vamos tirar aqui. Muito bem. Dirò, verbo dire, futuro simples também. Dopodomani ti dirò cosa fare. Dopodomani, depois de amanhã, ti dirò, te direi o que fazer. Direi a você o que fazer. Ao invés de usar o dirò no futuro, eu posso falar o dico no presente. Dopodomani ti dico cosa fare. Facilita a nossa vida, né? Dopodomani ti dirò cosa fare. Repita. Sim, eu posso falar também. Hoje vou ao supermercado. Sim. Hoje, em algum momento do dia de hoje, que é futuro também, né? Eu posso falar. Vou. Repita. Dopodomani ti dico cosa fare. Agora atenção aqui, ó. Ti, repita. Ó, respira fundo. Ti. Pronúncia dura, seca, do ti. E do di também. Respira. Di. Ti dico. Não é ti dico. É ti dico. Tá vendo? Dopodomani ti dico cosa fare. Repita. Quem tá repetindo aí em voz alta, comenta. Põe no chat. Estou repetindo em voz alta. Põe aí. Muito bom. Então, depois de amanhã, eu te digo o que fazer. Mais um verbo que você não precisa se preocupar. Aqui utilizando um tempo chamado passado remoto. E o interessante aqui é que não existe esse tempo em português. Passado remoto não existe em português. Certo? Feci. Se isso de ti, feci. É o do verbo fare no passado remoto.
Exemplo na frase: quando avevo 5 anni feci un viaggio in Italia con i miei. Então imagina que eu tenho 40, 50, 60 anos, eu estou falando de uma coisa lá de um passado muito distante, por isso se chama em italiano esse tempo de passado remoto, certo? Quando eu tinha 5 anos. Ou seja, eu, você aí, isso já faz mais de 10 anos, não faz? Quase 20, não é? Eu sei. Então, quando avevo 5 anni, e aqui, tanto o homem quanto a mulher fala a mesma coisa aqui, ó. Quando avevo, termina com o, tá? Não confunda, porque em português eu tinha, termina com a. Mas em italiano é avevo. Quando avevo 5 anni, repita, feci un viaggio in Italia con i miei. Isso, parabéns aí para quem está repetindo em voz alta. Você me fez acreditar que eu sou capaz de aprender italiano. A Mônica Milani. Mônica Dutra, um beijo, Mônica. Que legal. Bom demais. Essa é a minha missão, né? Fazer vocês acreditarem que pode aprender. Repita depois de mim em voz alta. Quando avevo 5 anni, feci un viaggio in Italia con i miei. Avevo 5, 6 sono di C, 5 anni, 5 anni, feci un viaggio, veja, un viaggio, perché in portoghese è a viagem, in italiano è o viaggio, è il viaggio, è masculino, então un viaggio, tá? Não una viaggio, è un viaggio, GI sono di DGI ali dentro, in Italia, vou falar in Italia como se fosse uma palavra só, viaggio in Italia, con i miei, quando eu falo con i miei, a tradução literal é com os meus, mas para falar com os meus pais é assim que se fala em italiano, con i miei, por exemplo. Moro com os meus pais, como é que é? Abito con i miei, com os meus, que é pais. Quando avevo 5 anni feci un viaggio in Italia con i miei. Io feci. Só que isso é passado remoto. Eu preciso usar no passado remoto? Quando eu tô falando uma coisa minha, foi eu que fiz, mesmo que foi uma coisa lá no passado muito distante, eu posso usar simplesmente o passado próximo. E esse a gente tem em português. Esse é o tempo mais usado quando a gente conversa. Porque sempre quando a gente conta uma história, a gente usa o passado próximo. E a gente conta muita história. Tudo que a gente conversa é falando o que a gente fez durante o dia, né? Então, à noite você conversa com um amigo, com o marido, com a mulher, com o filho. Você conta o que aconteceu durante o dia, não é? Ou ontem, ou semana passada. A gente está sempre usando o pretérito perfeito em português, que é o passado simples em italiano, tá? Não vai usar o passado remoto, porque não tem em português. Em italiano não precisa usar, quando eu tô falando algo que é coisa minha. Então, quando eu tinha 5 anos, fiz uma viagem à Itália com os meus pais, é a tradução ali, né? Vidi, verbo vedere, passado remoto. Quando ero piccola, então a mulher fala quando ero piccola, o homem fala quando ero piccolo. Quando ero piccola, botei aqui no A, aqui, feminino, para vocês que são mulheres. A maioria das pessoas que me seguem aqui são mulheres, né? Tem homens também, mas a maioria é mulher. Quando ero piccola, vidi un disco volante. Mesmo caso aqui, só que usando outro verbo. E também vale para todos os verbos do passado remoto. Então aqui eu falei que são 7, mas né, o título da aula, 7 verbos para você não se preocupar. Na verdade, é muito mais do que isso. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Quando ero piccola, vidi un disco volante. Repita. Tá na moda agora, né? Disco voador. Por que eu botei essa frase. Quando ero piccola, vidi un disco volante. Abre bem o A no volante. Quando ero piccola. Quando ero, com O, hein? Atenção, mesma coisa do avevo aqui, ó. Quando ero piccola, vidi un disco volante. Pronúncia por do di. Quando eu era pequeno, eu vi um disco voador. Nesses casos, então, nós temos a permissão de usar o passado próximo, que eu estava dizendo para vocês, equivalente ao pretérito perfeito no português, para facilitar a nossa vida e a nossa comunicação. Então, a gente usa, ó, deixa eu botar aqui para baixo. Então, em vez de falar o feci, eu uso o ho fatto. Por quê? Porque quando você estuda italiano, você vê muitas frases usando o passado próximo, o passado próximo. É o mais comum.
É o tempo mais usado, certeza, disparado. Ho fatto, verbo fare, passato prossimo. Quando avevo 5 anni, ho fatto un viaggio in Italia con i miei, entendeu? Em vez de eu usar o passado remoto, que quase não é usado, que é no feci, eu troco feci por ho fatto, ho fatto. Repita em voz alta depois de mim. Calma, depois de mim. Quando avevo 5 anni, vai. Ho fatto un viaggio in Italia con i miei. Ho fatto un viaggio in Italia con i miei, certo? Então, lembrando, eu estou usando aqui hoje nessa aula bastante, assim, muitos termos gramaticais, né? Falando de tempos verbais, passado remoto, passado próximo, mas o método Formentin não é focado em gramática. Então, por que isso aqui? Só para vocês entenderem que até na gramática, se você estuda comigo, as coisas são mais fáceis, entendeu? Podem ser descomplicadas, que eu mostro essas estratégias para vocês aqui. Então, eu não preciso usar o futuro com alta frequência, eu uso um tempo mais fácil, que é o presente. Também não preciso usar o passado remoto, que o brasileiro é muito difícil, porque a gente nem tem passado remoto em português. A gente usa o passado próximo mesmo, que é mais fácil. Depois eu vou mostrar por que é mais fácil. Não só porque é muito usado, tem outro detalhe que faz ele ser muito fácil. O passado em italiano é mais fácil do que em português, tá? Depois eu vou mostrar por quê. Então, o outro exemplo que a gente tinha aqui, né? Vidi, ó, verbo vedere, passado remoto, a gente também passa para o passado próximo. Verbo vedere fica ho visto, ho visto. Então a frase fica assim: Quando ero piccola, ho visto un disco volante. Repita em voz alta depois de mim. Quando ero piccola, ho visto un disco volante. Então, ho fatto, fiz. Ho visto, vi. De novo em voz alta depois de mim. Quando ero piccola, ho visto un disco volante. Vai. Quem chegou atrasadinho, pode voltar lá pro começo, tá? Se você não deu like ainda, mete o dedão no like, compartilha para todos os seus amigos no WhatsApp, já que estão fazendo a aula num horário diferente. Você não está acostumado? Preciso da ajuda de vocês para compartilhar essa aula para mais pessoas, tá bom? Quando era o Piccola, ho visto um disco volante. E por que que é mais fácil, além de ser mais comum? Porque para a gente fazer o um passato próximo em italiano, a gente precisa de 2 auxiliares. A gente tem que aprender só eles. O resto é muito fácil. Então, um deles é o avere. Eu usei aqui o avere, né? Ó, o avere. Ó. Tá vendo o ó? Primeira pessoa aqui. Io ho visto. Então, eu tenho a pessoa, o io, que foi eu que vi, fui eu que fiz, ho fatto. Então, eu uso o io, que nem precisa colocar na frase, nem tá escrito aqui, né? Não tem aqui, ó, io ho visto, nem precisa colocar. Nem na hora de falar, nem na hora de escrever. Mas ele tá ali. É importante que você saiba. Io ho visto. Então, io ho mais particípio passado. Qual é o particípio passado de vedere? É visto. Visto. Qual é o particípio passado de fare? Fatto. Fatto. Então, io ho fatto, io ho visto, io ho studiato, io ho preparato. Per esempio, eu fiz o café da manhã, preparei. Io ho preparato la colazione. Io ho preparato una pizza margherita. Io ho, certo? E aí, claro, se for as outras pessoas, né? Se é você que fez, você que viu, então tu hai visto la partita di calcio ieri sera? Tu hai fatto qualcosa di interessante la settimana scorsa? Tu fez alguma coisa interessante semana passada? Certo? E aí outras pessoas ali. Muito bom. Então vou trazer alguns exemplos disso aqui, ó. Voi avete scritto le frasi sul quaderno? Inclusive uma pergunta bem que eu queria falar para vocês mesmo, fazer para vocês, né? Voi avete scritto le frasi sul quaderno? Todas as frases em italiano que eu mostrei até agora. Então aqui eu usei, ó, o voi, que é a segunda pessoa aqui, né? Ó. Então, se eu estou perguntando para vocês, eu vou falar o avete. Então, avete
Escrito significa que eu estou perguntando se vocês escreveram ou falando que vocês escreveram, tá? Nem precisa colocar na frase o voi aqui. Porque quando eu vejo o avete, eu já sei que o avete pertence ao voi. Mas eu botei aqui na frase para ser mais didático. Mas eu posso perguntar simplesmente assim, ó. Ragazzi, amici miei, avete scritto le frasi sul quaderno? Quem escreveu, comenta aí já. Avete scritto le frasi, la frase, le frasi sul quaderno. Em português eu uso no caderno, em italiano é o sul quaderno. No dia a dia, ó, pergunta legal, Mônica. No dia a dia eles usam o io, o tu em todas as frases ou eles omitem o artigo? Sim, eles omitem. Aqui, por isso que eu acabei de falar, eu botei o voi aqui para ser mais didático para vocês entenderem, né? E lembrar que o voi se junta com um avete. Voi avete, noi abbiamo. Io ho, tu hai. Certo? Mas no dia a dia, inclusive na escrita, não precisa colocar a pessoa ali, tá? Não precisa botar o artigo pessoal, não precisa botar o voi, nem o tu, nem o io, nada. A não ser em casos que gerem dúvidas, né? Uma frase que possa gerar dúvida. Né? Loro vogliono andare in spiaggia. Io, invece, voglio andare in montagna, per esempio. Avete scritto le frasi sul quaderno? Sim ou não? Ninguém respondeu aí? Escreveram? Muito bom. Então, a nata dessa explicação, por que que é mais fácil, além de ser mais comum, por causa disso aqui, ó. Por causa das terminações. Então, veja, por exemplo, aqui o verbo cucinare. Vou botar aqui para baixo. Tá tudo na mesma página. Ó. Passado próximo do verbo cucinare. O particípio aqui, ó. Particípio passado de cucinare é cucinato. E veja, na primeira pessoa, cucinato. Na segunda pessoa, cucinato. Um alarme para acordar, 8h30. Na terceira pessoa, cucinato. No plural também, primeira pessoa, cucinato. Segunda pessoa, cucinato. Terceira pessoa do plural, cucinato. Sempre cucinato. Por isso que é mais fácil. Como assim, professor? Não entendi. Calma, já vou explicar. Ó, o verbo fare também, ó. Particípio passado é fato. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira pessoa do plural também. Fato, 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 fato. É fácil por isso, porque é tudo igual. Olha em português como é que é. É tudo igual? Não. Ó, fiz, fizeste, fez, fizemos, fizestes, fizeram. Não é tudo fiz. Como aqui, fato, 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 fato. Então, todos os verbos no pretérito perfeito, em português, cada pessoa tem o seu próprio. A terminação sempre vai mudar. Não é? Sempre muda. Por isso que é mais fácil o italiano, que não muda. Basta você saber isso aqui. O hai, abbiamo, avete, hanno. Então você tem que aprender dois verbos auxiliares para fazer o passado em italiano. Que é o avere, que é esse aqui. O, hai, abbiamo, avete, hanno, aqui na nossa tabelinha, né? Aqui, ó. O, hai, abbiamo, avete, hanno. Porque o participio passado vai ser tudo igual. Quando eu uso o verbo avere. Ó, continuato, fato. E aí tem o outro verbo também que a gente tem que aprender, mas aí depois lá dentro do curso vocês vão aprender comigo, que é o verbo essere, né? Io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. E aí, no caso do verbo essere, fica quase tudo igual. Muda de plural para singular aqui e quando é masculino e feminino também muda. Mas ainda assim é mais fácil do que o português que muda todas as palavras, ó. Todas as terminações verbais, tá? Entenderam? Avete capito? Sim? Então, mostrei aqui 6 verbos, mas a promessa era mostrar 7, né? Mas claro que vocês entenderam que dá para usar em todos os verbos aqui. Mas eu trouxe mais um aqui para terminar nossa primeira parte da aula. O último verbo que você não deve se preocupar quando estiver na Itália é o verbo dimagrire. Por quê? Por que você acha que eu não preciso me preocupar com o verbo dimagrire quando eu estiver na Itália? O que é dimagrire? Emagrecer. Você não precisa se preocupar em emagrecer quando estiver na Itália.
Se preocupa antes, fazendo uma boa dieta, se preparando bastante na academia, caminhando bastante para treinar as pernas, para chegar lá com bastante fôlego e vontade de andar, porque lá anda bastante quando vai para a Itália. E depois, quando você volta da Itália, você faz novamente ali uma dietazinha, mas lá na Itália você não precisa se preocupar com esse verbo, não precisa se preocupar em comer pouco, porque você vai estar num lugar onde tem a melhor comida do mundo, vai comer pizza, vai tomar sorvete, vai comer muita massa gostosa, tomar vinho, é isso que importa. Depois você volta e volta para a dieta depois, certo? Então não se preocupe em emagrecer, não se preocupe com dieta quando estiver na Itália, não é? Por isso que você não deve se preocupar com o verbo dimagrire, giusto? Muito bom. Quero saber se você já deu like, se você já se inscreveu no canal. Comenta aí se você também copiou todas as frases no caderno, certo?